Olá, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos ao canal Avivados pela Graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 6, 23. Eu quero te pedir para estar seguindo o canal, curta e compartilha esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam avivadas pela graça. Quero trazer uma mensagem hoje que está no livro de Mateus 27, capítulo 27, versículo 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Meu querido, essa mensagem, hoje, ela vai nos revelar que quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, durante o final ali da crucificação de Cristo, ele entregou o espírito dele a Deus e, e quando ele entrega o espírito a Deus, a Bíblia vai dizer que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. O que significa o véu do templo se rasgar de alto a baixo? Primeiro, é que quando a Bíblia diz que ele se rasgou de alto a baixo, quer fazer uma referência e nos dizer que quem rasgou o véu foi Deus. Quem rasgou o véu foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. No Antigo Testamento, o templo ele poderia ser acessado em um determinado local que era chamado de Santo dos Santos. Ele poderia ser acessado somente pelo sacerdote. O sacerdote, ele uma vez por ano, ele adentrava o Santo dos Santos para poder fazer um sacrifício de algum animal para poder cobrir o pecado do povo de Israel. Então, aquele local, o Santo dos Santos, era onde habitava a presença do Senhor. Então, as pessoas não poderiam entrar ali, porque por causa do pecado, nós não tínhamos, as pessoas ali não tinham condições de entrar, de adentrar a presença de Deus. Então, como a presença de Deus estava ali naquele local, somente o sacerdote podia entrar. E o sacerdote tinha que entrar ali de uma forma digna, de uma forma correta, porque senão ele também morreria. E quando a Bíblia relata que o véu se rasgou de alto a baixo, ela está nos mostrando que o sacrifício de Cristo, que o sangue derramado naquela cruz, arrancou, retirou o que separava eu e você do Criador, de Deus, que é o pecado. Então, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, ali representa que o sacrifício de Jesus Cristo nos dá livre acesso a Deus. Então, hoje, nós não precisamos de ninguém, nós não precisamos de pessoas para poder fazer essa intermediação. O único que pode mediar o nosso contato com Deus é Jesus Cristo, porque foi ele que morreu na cruz do Calvário. Então, que nós possamos compreender que quando aquele véu se rasgou, nos deu total acesso à presença do Pai, total acesso à presença de Deus. Que nós possamos compreender isso e entender que o sacrifício de Cristo, que o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário nos deu acesso a Deus. Então hoje nós temos plenas condições de acessar a presença de Deus, de pedir ao Senhor aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, seja na vida financeira, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja na área da saúde, seja na área psicológica, seja em qual área que seja, que nós possamos compreender e entender de que nós temos acesso a Deus. E esse acesso é por meio do nome de Jesus Cristo. Porque aquele véu se rasgou. Aquele véu se rasgou nos dando total acesso à presença de Deus. Que essa mensagem possa nos mostrar, fazer com que nós reflitamos sobre isso. Refletir sobre
O que é aquele véu rasgado? O porquê que a Bíblia nos mostra? Por que que a palavra de Deus vai dizer para nós que o véu se rasgou? Tem uma mensagem nesse ato, tem uma mensagem nesse acontecimento. E hoje, o local Santo dos Santos, ele está aberto, ele está aberto, ele está acessível, por mim e por você. E a mensagem que eu quero deixar é que o véu, ele ainda continua rasgado. A presença de Deus ainda pode ser acessada por mim e por você, por todos aqueles que buscam a presença do Senhor de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira, porque a Bíblia vai dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que possamos entender que o véu ainda está rasgado, que a presença de Deus ainda pode ser acessada. Então vamos pedir, vamos colocar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades nas mãos do Senhor, para que Deus, Ele possa ouvir as nossas orações e responder aquilo que nós pedimos a Ele, conforme a vontade e conforme o desejo do coração dele. Porque nós, como seres humanos, nós enxergamos até um certo ponto. Nós temos a visão limitada, mas Deus não. Deus ele vê muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Ele ouve muito além do que os nossos ouvidos podem ouvir. Então que essa mensagem fique clara em nossos corações, que o Espírito Santo de Deus nos dê o discernimento de compreender essa mensagem, de compreender que o véu ainda está rasgado e a presença de Deus ainda pode ser acessada. Não importa qual é a situação que você está, não importa qual é a circunstância que você se encontra. Deus ele está de braços abertos. Cristo, ele está de braços abertos para poder te receber, para poder esperar que você tome a decisão de se achegar até ele, de entender que aquele véu rasgado também foi para você, aquele véu rasgado foi para mim, aquele véu rasgado foi para todos nós. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar completando essa palavra em seu coração e fazendo com que você tome a decisão de ir até Ele, tome a decisão de seguir a Cristo. Que os nossos sonhos, os nossos planos sejam moldados de acordo com a vontade de Deus. Nós possamos entregar a nossa vida de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira e deixar Deus tomar o rumo. Que Deus possa nos direcionar a caminhos em que leve até Ele, a caminhos que nos leve à salvação, que a caminhos que nos leve para no tão esperado dia conseguirmos conquistar a nossa coroa da vida, a coroa que nos dá o direito de adentrar o céu. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida e pedir que Deus possa fazer com que o Espírito Santo dele traga conforto ao seu coração, independente da situação, independente da maneira que você se encontra, e que esse Espírito Santo possa te dar entendimento sobre essa palavra, que o véu ainda está rasgado e a presença de Deus, ela ainda pode ser acessada. Eu quero orar pela sua vida. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado mais uma vez por este canal. Eu quero pedir, Senhor, a todos que estão assistindo esse vídeo, que estão ouvindo a tua mensagem, que o teu Espírito Santo possa ir de encontro a cada dificuldade, a cada coração aflito, a cada pessoa, ó Deus, que está necessitando do refrigério do Senhor. Pai, aonde há doença, que o Senhor traga cura. Onde há o medo, que o Senhor traga coragem. Onde há a tristeza, que o Senhor traga alegria. E que a cada um seja dado, Senhor, o refrigério da alma. Que cada um possa receber essa mensagem
e sentir que o Senhor ama, que o Senhor mostrou seu amor naquela cruz. E que não foi, Senhor, os pregos que seguraram o seu filho naquela cruz, que foi o amor dele por nós, que foi o teu amor por nós. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa visitar cada lar, Senhor, e dando a eles o que cada um necessita, e que possamos compreender que o véu continua rasgado, que a sua presença, Senhor, ainda está disponível, pelo nome santo, poderoso e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir mais uma vez, siga o canal, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem e mais pessoas possam ser avivadas pela graça que há no nome santo e poderoso e glorioso de Jesus Cristo. Amém?